Olá, professora e professor! Hoje vamos falar de uma obra ficcional em prosa fantástica por estar muito conectada com o tempo em que vivemos. O Filho do Reno, da escritora Laura Bergalo, apresenta uma delicada oportunidade de trazer às aulas de literatura conteúdos que mesclam temas subjetivos e interpessoais, as demandas atuais de nossos estudantes e as exigências futuras do mercado de trabalho. O livro de Laura é sensível às diferenças entre as formas pessoais e coletivas de apreensão da obra, permitindo o surgimento de uma perspectiva crítica nos estudantes. Isso acontece por conta dos diálogos interculturais dos personagens, apresentados ao longo da narrativa. O Filho de Reno é, portanto, um livro que traz tudo isso de uma forma simples, divertida e fantasiosa, misturando a tradição oral e a tecnologia digital de uma forma muito engenhosa em sua narrativa. Vamos conhecer uma sinopse dessa história? Nossos personagens principais são uma adolescente chamada Melissa e um velho jardineiro de ascendência alemã chamado Hans. A história se passa na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, onde Melissa, sua família e 3 colegas passam suas férias. Mas enquanto Melissa vive rodeada por um imaginário de castelos, reis e princesas, os colegas vivem conectados ao mundo digital, como muitos dos jovens de hoje. Melissa encontra um velho jardineiro do local, o simpático e carismático Sr. Hans. E juntos eles começam a investigar um enigma cheio de fantasia e mistério. A narrativa mistura a Europa e Brasil, a Alemanha e a pequena Petrópolis, trazendo elementos fantasiosos e até profecias antigas. Traz também exemplos positivos do uso da internet. A autora utiliza o personagem do velho jardineiro para mostrar a importância da tradição oral. Ele se mostra tão hábil que acaba prendendo a atenção dos jovens mais acostumados à era digital. Então, vamos lá! Ação 1. Na abertura desta aula, o professor deve escrever na lousa os 2 axiomas de Aristóteles e Afrânio Coutinho, apresentando seus autores. Ação 2. Os professores podem então destacar o gênero literário da obra, narrativa ficcional, iniciando a leitura dos 3 primeiros capítulos em roda. E depois explicam sobre os outros gêneros contidos no livro: fantasia, texto épico narrativo e poesia. Ação 3. Os professores podem mencionar algumas obras para que os estudantes possam ler e só depois identificar o gênero de cada uma. Isso deve ser feito em pequenos grupos. Você pode utilizar os seguintes textos: para a poesia, Tateio, de Hilda Hilst. Para a crônica, Um Adolescente, CJ, de Clarice Lispector. Para conto, Conclusões de Aninha, de Cora Coralina. Os alunos devem então escrever seus próprios textos. Eles vão entregar ao professor para que este os entregue a outros grupos, para análise. Este rodízio de produção textual entre os grupos estimula a discussão. Ação 4. Para terminar essa etapa, faça com que os estudantes compartilhem semelhanças e diferenças em cada produção de cada grupo. Para ajudar, você pode sugerir alguns pontos de observação. Existem rimas? Existe algum desfecho? Existem personagens? Existem narradores? Existem figuras de linguagem? Fiquem atentos para possibilidades de atividades, explorando o conteúdo durante a leitura. Nesse caso, temos leitura da profecia inscrita no capítulo 3, página 33 do livro. Você deve pedir para que os estudantes se revezem em sua leitura e debatam qual tipo de gênero literário seria este da profecia. Ação 2. Explique o que são charadas e peça aos alunos para comparar com trechos similares do livro. Você pode propor perguntas como: qual motivo teve o jardineiro Hans para contar sua narrativa através de um verso enigmático? Ação 3. Na obra, há vários momentos em que os 4 personagens adolescentes falam sobre o uso da internet. Você pode abrir a aula lendo junto com os alunos o capítulo 4, chamando a atenção para esses aspectos. Pergunte aos alunos o que eles têm feito enquanto não estão lendo O Filho do Reno. Será que ficam muito na internet? Que tipo de conteúdo eles veem na web? Ação 4. Leia com os alunos a passagem do capítulo 2 que fala das cidades alemãs Bingen, Igelhen e Worms. Aí propõe a seguinte tarefa: eles devem criar uma página na Wikipédia sobre a Petrópolis descrita no livro pelo jardineiro Hans. Para isto, eles devem se dividir em 3 grupos, cada um responsável por uma cidade. Eles devem então pesquisar sobre esses lugares originais na Alemanha. Podem pesquisar também o Rio Reno, os imigrantes alemães no Rio de Janeiro e a construção dos jardins do Palácio Imperial de Petrópolis.
Por último, peça para que eles elaborem fanfics sobre os supostos imigrantes alemães, sobre a feitura dos jardins, sobre confraternizações entre os colonos e muitas outras possibilidades. Usando a imaginação, eles devem dar à página um nome bem criativo. Vamos falar agora das atividades pré-leitura que podem ser propostas. Primeira atividade: debater o gênero literário conto a partir do livro Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, organizado por Ítalo Marricone. Segunda atividade: o professor deve pedir para que cada aluno escolha um conto no livro e leia em casa. Na próxima aula, ele deverá apresentar à sala sua compreensão do conto. Terceira atividade: você deve explicar aos alunos que, além de conto, os novos gêneros literários são romance, novela, crônica, poema, canção, drama histórico e teatro de vanguarda. Voltando à obra O Filho do Reno, vejamos as atividades possíveis durante a leitura. 1. Explique a eles o que é uma profecia e quem foi Nostradamus. 2. Escreva na lousa e peça para os estudantes lerem em voz alta. 3. Trabalhe o gênero literário de As Profecias. É poesia? É épico? É romance? 4. Pergunte se eles conhecem alguma profecia. Instigue a capacidade imaginativa de cada um. Este é um momento de descontração. Como atividades pós-leitura, você pode sugerir: primeiro, em relação à pandemia da Covid-19, Brasil e Alemanha diferem enormemente quanto às políticas públicas e propostas de combate ao vírus. Peça para pesquisarem sobre o assunto e depois comparem as diferenças. O resultado pode ser escrito em forma de jornal mural, para ser afixado na escola. O Filho do Reno, de Laura Bérgalo, é uma obra inteligente, com uma narrativa que, apesar de atravessar os séculos, está firmemente ancorada em personagens no presente. Assim, o livro possibilita estabelecer uma ponte entre a tradição oral e a escrita, incluindo o mundo digital, e perpassando gêneros literários diferentes. Isso permite que os alunos ampliem o entendimento que têm do mundo ao redor. Uma última tarefa importantíssima: indique livros e filmes para manter o interesse da classe. Aqui estão alguns exemplos: The Hobbit, Cybercultura e O Dilema das Redes. Bom trabalho e uma ótima leitura!